então o tema é desobsessão. Vou falar primeiro um pouquinho do que é a obsessão, tá? A obsessão, segundo Kardec, no livro dos médiuns, atesta que a obsessão é a ação persistente, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. As principais espécies são obsessão simples, fascinação e subjugação. Depois eu vou explicar o que é cada uma, tá? A partir do momento que tem uma influência mais forte ou menos, já é uma obsessão. Quando começa a atrapalhar de alguma maneira, tá? Pode se dar de diversas formas, ocorrendo desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, cobriu ali a foto, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A causa da obsessão. Acho que tá chegando alguém aí, né? Tem barulho de chá. Não é o obsessor não, né, gente? Sou eu. Ah, tá. É a Marisa. Não é corrente não, né? Não. Vamos lá. Das causas da obsessão. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Quando você abre o teu campo, quando você começa a fazer coisas que não são muito boas, né? Digamos assim. Você começa a abrir brecha, tá? Dando acesso a espíritos de baixa vibração. São os comportamentos contrários à lei de Deus. Podemos citar o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, o egoísmo, o orgulho, sensualidade, as paixões que nos aproximam da natureza animal, nossa, hoje está bravo de falar, que nos prende à matéria. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir seu semelhante. Ou seja, está transgredindo tanto aquele que abriu a brecha, que está fazendo alguma coisa que não deve, quanto aquele que está obsidiando também, tá? As causas que variam é de acordo com o caráter e com a afinidade do espírito. Pode ser por vingança, pode ser vingança dessa vida presente ou de outra existência, pode ser também pelo simples desejo de fazer o mal, encontrando prazer em atormentar, em causar vexame e ainda impaciência. Esses espíritos agem, não raro por ódio e inveja do bem, daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Há ainda aqueles que, sem mesmo querer, fazem mal, odeiam o indivíduo pensando estarem protegendo o obsidiado. Então, assim, já teve casos do próprio, eu acho que foi até o Gilson que me contou isso, do próprio pessoa encarnada está obsidiando, prendendo quem desencarnou. Então, aquela pessoa, de certa maneira, sugava e impedia o progresso daquela pessoa que havia falecido. E aí também, ó, pode-se incluir aqui os espíritos que eles simplesmente obsidiam, já querendo pegar a pessoa para num possível desencarne a posterior, serem escravos dele, ou se juntar àquela legião. Então, é uma série de fatores que podem levar. O que desencadeia a obsessão é o mau comportamento da pessoa. Quando você abre o teu campo, você se afina vibratoriamente com o obsidiado, com o obsessor, desculpa. Mas ele pode fazer por N motivos. Existe um caso de uma pessoa que ela estava sendo obsidiada. A filha dele estava sendo obsidiada. Ele não acreditava em absolutamente nada. Até que ele foi no centro espírita e lá falaram que realmente a menina estava com um obsessor, mas chegava a ponto de subjugação já, ou possessão. E aí o que acontece? Foi feito o tratamento e tal, descobriu-se que a menina em si não tinha culpa de nada daquela situação. O pai dela tinha meio que adotado um garoto, só que tratava esse menino muito mal e botou ele para fora de casa e o garoto sumiu. Esse garoto faleceu. Quando viu que esse homem
tinha uma filha, resolveu se vingar na filha, que a filha era o que ele tinha de mais precioso. Passado o tratamento, esse menino conseguiu sair, a menina melhorou e o menino conseguiu sair dessa vibração, né, de obsessor, conseguiu evoluir de certa maneira, foi encaminhado para outro plano e ele estava se preparando para voltar como neto dessa pessoa, desse homem, como filho da menina que ele obsidiou. Então, os casos são os mais variados, tá? Desde uma vingança até uma inveja, sei lá, uma raiva de qualquer motivo, eu não vou conseguir ler, dos indivíduos mais propensos a sofrer de obsessão. Todos nós estamos passíveis de sofrer obsessão, porém estão mais predispostos àqueles que revelam imaturidade da personalidade, portadores de neuroses e psicoses, fobias, pessoas reprimidas, complexadas, inseguras, com personalidades autoritárias, egoístas, vaidosas, mentirosas e submissas, fofoqueiras, etc, etc, etc. Tudo. Ou seja, todo mundo está aberto para isso, que todo mundo tem defeito. Ninguém é santo, senão estávamos num plano muito superior. Podemos ainda citar que o meio familiar e o social no qual o indivíduo está inserido também contribui para o desenvolvimento, aprimoramento moral e consequente desenvolvimento do indivíduo. Então, é o que eu te digo. O que eu citei da menina agora, o meio familiar que o garoto foi inserido por sofrer, né, com aquele homem e tal, fez com que ele se desviasse. Quando ele enxergou a luz, ele quis acender logo. Então, o nosso meio social também. Vamos supor, eu estou no meio de uma família que é briga direto, bebedeira e tal, eu acabo me alinhando com aquela vibração de certa maneira, porque é muito difícil para a pessoa, de repente passando por uma série de problemas, conseguir se desvencilhar ou conseguir enxergar que tem algo maior do que aquilo. Então, tudo depende. Tipos de obsessão, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, recíproca e auto-obsessão. Tudo de novo. Oi? Tudo de novo. Não, é tudo de novo. Tudo de novo. Então, assim, nós podemos ser obsessores de nós mesmos. Quando você começa a ver tudo, nós temos que melhorar a nossa sintonia. Eu cheguei a falar na outra aula que quando se sentir muito mal, procura um lugar que seja o teu lugar feliz. Procura vibrar amor. Procura pensar que você faz parte do todo. O Pai Nosso, reza o Pai Nosso. Procura elevar a vibração. Porque cada vez a gente vai vendo mais problemas. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? A gente vai se sentindo lixo, tudo está dando errado e tal. Isso é uma forma de obsessão também. E você acaba... O portão está aberto? Porque eles estão lá fora. Está fechado. Tá dando para ver aqui. Ah, tá. Agora está aberto. Vou conseguir entrar, não se preocupa não. Então você vai abrir o teu campo para ter um monte de penduricalho em volta de você. E pode ser penduricalho até do passado, que estava te atrapalhando. Vamos lá, os principais sintomas da obsessão: pensamentos negativos, falta de prazer pela vida e pelos relacionamentos, baixa autoestima, choro compulsivo e uma maior sensibilidade, compulsões por comida, drogas, bebida, qualquer compulsão, dificuldades e brigas no trabalho e em casa, enxaquecas, dores de estômago, náuseas, agressividade, se fazer de vítima e julgar os outros, ideias torturantes que fixam em suas mentes, vontades que são dominadas, desequilíbrio tanto emocional como espiritual e inquietação. Essa foto mostra muito bem como obsessor, a hora que você está lá no teu repouso corporal, se você estiver em baixa vibração, ele vai tentar sugar as suas energias vitais. Isso é muito, muito
complicado porque muitas vezes a gente acorda cansado, parece que não dormimos nada. Pode ser um caso desse, tá? E esses sintomas não são só esses, tem outros, mas esses são os principais. E nem tudo é obsessor, tá, gente? Pode vir de um problema de saúde, pode ser de outras causas também. Vamos começar a falar do que é desobsessão. Sentido amplo da palavra é o ato de curar alguém da obsessão. É o que a gente faz aqui, de certa maneira, ou tenta pelo menos fazer. A desobsessão é um trabalho de pessoas que estejam sofrendo de prejudicial interferência por espíritos, encarnados ou desencarnados. Espíritos como nós, que acabam praticando mal, mas como todos nós, por benevolência divina, possuem capacidade de recuperação. Esses obsessores são espíritos inferiores, ainda pouco esclarecidos, que influenciam para praticar o mal, enviando pensamentos negativos. Acho que está chegando alguém aí. Espíritos de elevada vibração, com grau de consciência superior, são imunes a esses fluidos, pois não permitem que esses pensamentos os influenciem. Por isso, a importância de ter controle sobre seus pensamentos e suas atitudes, sendo ainda necessária a educação moral e o aprimoramento dos sentimentos para que os obsessores não tenham acesso. Então, assim, oi, gente, boa noite. Tudo bom? Então, assim, quem viu o nosso lar, viu, não é a mesma coisa, mas é algo para a gente fazer. O André Luiz, quando foi resgatado, que estava no hospital, começou a falar, o mentor dele falou para ele botar a água na boca e segurar. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, às vezes tem vontade de brigar, de xingar, de ofender o outro para descontar o que a gente sente, a água é uma boa dica. A bala, porque para e pensa, nunca briga, dorme, espera. Oi? Não é de revólver. A cura espírita da obsessão baseia-se na conscientização do enfermo obsidiado e de seus familiares e do espírito agressor, obsessor, posto que o paciente é o agente da própria cura. O Emílio sabe. A gente tem aqui na sala amarela uma pessoa que, por mais que as entidades falem com ela, que deem passe, que tratem, ela sai dali assim: tá bom, pra mim tanto faz. A espiritualidade está fazendo a parte dela, mas ela, com essa mentalidade, vocês acham que ela está se blindando? Ela vai continuar se afundando. Daqui a pouco ela some daqui, igual muitos já sumiram, e se ela não se conscientizar, cada vez pior. Uma vez eu estava lá dentro, entrou uma moça, ela já era até meia tortinha, era uma menina bonita, mas você via que ela já estava doente, ficando piorando pelos obsessores. Ela olhou para mim e falou: você acha que aqui tem só um? Aqui somos vários. Enquanto a gente não acabar com a vida dela, nós não vamos parar. Ela veio, a primeira vez foi feito o tratamento nela, pergunta se ela voltou. Nunca mais. Então, cabe também o tratamento da pessoa, da família de pessoas que têm problema com drogas. A pessoa também vai ficando doente, porque abre o campo energético. Então, tem que fazer o tratamento na pessoa e na família. É difícil, muitas vezes, mas é um bem necessário, digamos assim. A desobsessão não se objetiva ao afastamento puro e simples do obsessor, já que não possui efeito duradouro, sendo necessário conscientizar e esclarecer tanto o encarnado como o desencarnado. Tem uma moça que ela chegou aqui muito mal, ela está fazendo tratamento amarelo, ela já deu problema lá atrás, né, Emília? Essa semana ela estava conversando comigo que ela está começando a sentir melhora.
Então, é o tratamento das 7 vezes, que é o indicado pela casa aqui. A maioria das casas fazem isso. É o tratamento com água fluida e a conscientização da pessoa. Ela se blindando, ela consegue afastar também aquele irmão que não quer se tratar. Porque tem irmãos, espíritos que não querem se tratar. Jesus é desobsessão. Devemos nos atentar aos ensinamentos do Mestre Jesus quando afastava espíritos que perturbavam as pessoas. As alertava no sentido de não tornarem a errar para que não lhes acontecesse algo pior. Com base nesse ensinamento, parte essencial do tratamento de desobsessão consiste na reforma íntima do obsidiado, devendo rever seus conceitos de vida, seus hábitos e valores morais. Coloquei 2 passagens, tá? Uma das passagens é quando Jesus retira a legião de obsessores e eles pedem para que Jesus deixe eles ficarem nos porcos. Então, assim, o espírito não entrou nos porcos, mas a vibração desses espíritos era tão baixa que os animais eles captam. E por isso aquela perturbação eles se jogaram do penhasco. Maria Madalena também, curada de espíritos malignos. O Mestre expeliu 7 espíritos imundos e ela depois se tornou a maior serva de Cristo. Então, muitas vezes a pessoa não enxerga que está, mas quando tem aquela ascensão, ela consegue mudar a vibração e partir para um lado um pouco melhor, pelo menos. O tema, à luz dos ensinamentos de Kardec. Ao questionar o espírito da verdade, Allan Kardec, ao questionar o espírito da verdade sobre a influência dos espíritos, sobre os nossos pensamentos e atos, obteve como resposta que os espíritos influem muito mais do que possamos imaginar, chegando a tal ponto de nos dirigirem. Com relação à finalidade com que os espíritos de baixa vibração nos induzem ao mal, foi informado que estes o fazem para que soframos como eles, fazendo por inveja, vingança, prazer, causando sofrimento àquele que está afastado de Deus. Ao questionar o porquê Deus permite tal influência desses espíritos, o espírito da verdade informa que os obsessores servem de instrumentos próprios que colocam em xeque a fé e a constância dos homens na prática do bem. Passa-se pelas provas do mal para atingires o bem. A missão dos bons espíritos é nos colocar em um bom caminho. Se deseja e age no mal, é quando os espíritos inferiores se aproximam. Cita como determinado exemplo, pessoa que tinha propensão a praticar assassinatos e ao seu redor tinha uma nuvem dos espíritos que tinham a mesma vibração e a mesma intenção. E isso incitava ele a continuar praticando. Dizem, não sei se isso é verdade, que o próprio Jack Estripador, ele tinha uma legião junto com ele. Eu não sei se isso é realmente verdade, mas tem fundamento. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu estou falando igual um papagaio. Não? Por enquanto, não. Contudo, ao mesmo tempo que o indivíduo tem ao seu lado maus espíritos, também terá outros que se esforçam para influenciarem para o bem, buscando restabelecer o equilíbrio da balança e deixando o indivíduo como senhor dos seus atos. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Nesse caso, teríamos o nosso livre-arbítrio, se a gente segue boas ou mais influências. Então, Já amargo. não, tá bom. Que é muita coisa, gente. O que acontece? Os bons espíritos vão estar lá sempre com a gente que a gente precisar. Mas vai chegar uma hora, vamos supor, eu estou no mal, estou praticando mal, estou me afundando e tal, eles estão mandando energia boa para tentar tirar a pessoa daquilo. Vai chegar uma hora que eles vão deixar a pessoa também um pouco de lado, para a pessoa passar pelaquela experiência e aprender. Tentar sair daquilo. Quando a pessoa der aquela fagulhinha, eu quero melhorar, eles estão prontos a ajudar. Mas muitas vezes eles também podem se afastar, tá? Eles estão ali, mas eles estão deixando a pessoa também
meio que quebrar um pouco a cara, quebrar o ego, para a pessoa também aprender. Que aqui a gente está numa escola. É possível que o homem se exima da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, desde que se afaste dos desejos, dos pensamentos e das atitudes que os atraem. Com essa mudança, os espíritos inferiores acabam por desistir e abandonam o campo energético do indivíduo, porém se mantêm à espreita, aguardando um momento propício para retornarem ou aguardando que o indivíduo volte a ter maus atos ou pensamentos. Muitas vezes aqui, no trabalho que a gente fazia de sexta-feira, quando não tinha jeito, tinha que amarrar e levar o espírito. Mas aquela pessoa para o qual estava se fazendo o trabalho, se ela não se conscientizasse, ia chegar uma hora que eles iam acabar voltando. Alguns até se conscientizam. Ô Grace, essa aí é uma dúvida, é a minha primeira dúvida. Vocês falam em amarrar, né? Você citou agora, era uma das perguntas aqui para mim. Quando se diz assim, amarrar, é meio que no sentido assim figurado, porque eu penso que você não, os espíritos, por mais elevados que sejam, eles não podem manter. Não pode interferir nos espíritos. Não, acho que não pode levar a força primeiro, né? Assim, Existem espíritos e segundo, não pode manter amarrado Existe. em algum lugar, vai ter que Não, catequizar. olha só, vai ter eu ia que... falar disso a respeito agora. Existem os quiumbas. quem? Quiumbas. Isso é da Umbanda. É mais. Os quiumbas são os espíritos de vibração extremamente baixos que só servem para perturbar a vida das pessoas. E também existe a falange dos boiadeiros. Uma das falanges que fazem isso, eles chamam de boiadeiros. Quando tem um quiumba perturbando, está sendo feito um trabalho, e esse espírito não se afasta, não se conscientiza, eles pegam no laço e levam, laço energético. Eles levam esses quiumbas para certos lugares, para ali, na marra, eles deixarem de serem quiumbas para se tornarem espíritos sofredores. Porque é mais fácil você resgatar um sofredor do que um espírito obsessor. Então, existe. Aqui, muitas vezes, eu não sei se você estava, tá? Estava comentando com o Jorge, com a Marisa ainda há pouco. Teve uma mesa, aqui há um tempo atrás, e veio um obsessor bravo em mim. E era para ter feito muito mais estardalhaço do que ele fez. Eu segurei, eles seguraram também. Só que ele não queria aceitar. O que se foi feito? Acho que foi a Marisa que pediu para amarrar. Na hora que pediu para amarrar, eu senti uma corda energética, uma força energética. Eu senti no meu corpo, completamente amarrado. Corrente de fogo. Pois é. Mas, assim, aí, então tá. Então pode amarrar, tem autoridade para isso, o espírito que está levando. Ou a legião que está levando também, que imagino que não seja um só. Levou. Não conseguiu fazer a evangelização, vamos dizer assim, não pode permanecer amarrado, né? Não. Imagino que não. Não permanece. Tem que soltar Olha só, de novo, né? se não conseguiu, Para poder levar dali. Sim. tira ele de perto. Tirou ele de perto da pessoa, fez o tratamento. Se não conseguir, no plano Não conseguiu espiritual, lá na evangelizar, 5D, ele volta. mudar né? ele, e a pessoa não se só. mudar, Isso. Aí ele volta. Porque ele vai acabar voltando. E Ele com vai ser ele, amarrado todas as vezes? Enquanto ele não mudar, é isso? não é enquanto ele não mudar. Faz parte também a pessoa o se elo, mudar, né? Ele, o encarnado. o elo que faz. É. E muitas vezes, quando ele volta com outros. Porque ele volta querendo se vingar. Entendeu? Mas Então são isso é amarrados muito também. complicado. Aí vai. O que acontece? Normalmente esses espíritos, Quando eles não se obsessores, afastam. eles são amarrados porque eles não só vão deixar todo mundo assustado, Ele vai desarmoniza. machucar o Médium, médium, porque começa a se Com bater. certeza. e vai começar a criar uma ideia de que caramba, vai ficar todo mundo
assustado. Então, o que é necessário? Quando o médium fala, amarra esse espírito agora. A própria espiritualidade amarra ele, porque a espiritualidade, ela está com trabalho junto com a gente. E ela precisa que a gente aprenda a coordenar essas situações. Por isso da prática na semana que vem. Então é por isso também que a minha outra pergunta, que os anjos guardiões, eles permitem esses irmãos de entrarem aqui? Faz parte. Pois é, faz parte do aprendizado até da própria... Por que na outra aula que a gente fizer a prática, eles vão deixar passar? E tem um Para detalhe. a gente aprender. E tem um detalhe importante, é que a maioria das pessoas que são obsediadas, elas chamam novamente o seu obsessor. Mesmo o obsessor, muitas das vezes, ele é exilado daquele processo de obsessão, para que a pessoa possa voltar a respirar e tentar entrar em um outro plano de vibração. Porque se ele continua ali, a pessoa não vai sair daquele processo nunca. Afasta-se. E aí é afastado é feito um exílio desse espírito para ele não conseguir chegar. Mas a maioria dos obsediados acaba puxando ele de volta. Sim, pela vibração do A dia a dia, vibração, porque a pessoa não muda, né? É. Porque na verdade a pessoa que tem que mudar seus Como é que se chama atitudes. aquele processo, aquele coisa que a pessoa gosta da pessoa que maltrata ela? A síndrome de Estocolmo. É síndrome de Estocolmo. Ela sofre, ela gosta. Ela se afina. Porque ele só chegou até você porque você, de certa maneira, você tem alguma ligação com ele. Tá a mesma vibração, ele só consegue te enxergar porque tu está na mesma vibração que ele. A partir do Exato. momento que você evolui um pouco, como ser humano, na verdade, espírito, o espírito não consegue te enxergar. Não. Na Ó, verdade. Pode te incomodar para fazer Mas- você fraquejar, que é o que muita coisa acontece. eu estava vendo uma moça que faz viagem astral. Ela estava comentando que ela, durante uma dessas viagens, ela foi levada para debaixo de um viaduto com espíritos elevados, porque lá tinham muitos viciados e muitos espíritos viciados juntos. Quando eles estavam chegando, alguns já sumiram, já foram embora. Eles não são burros também. Muitos ficam lá no portão, É isso que eu ia Porque perguntar. tem a mas proteção alguns do a campo. espiritualidade precisa trazer. Entendi. Vamos supor, está fazendo um tratamento aqui, ou passou pelo... Vamos supor, a pessoa veio a primeira vez na casa, veio carregadinho. Aí chegou lá, a entidade do Eduardo vai falar com ele, vai ver o que precisa. De repente, o obsessor está lá fora. A própria espiritualidade deixa passar, puxa, para tentar fazer o tratamento. A realidade é que a espiritualidade sempre vai dar a oportunidade da melhora. Basta a pessoa querer. Eu acho que só existe obsessor porque existe quem se deixa. Se não tiver abertura para isso, eu sei que é muito difícil para todo mundo. Mas acontece. Deixa eu falar só um caso que eu acho que no livro, eu ia comentar com a Marisa, esqueci. No Legião, se eu não me engano. Isso está surgindo agora, pipocando, tá? Tá começando, eles estão já tem um tempo, mas agora eles estão aprimorando ainda mais. Obsessão por isso aqui. Nós somos vibração. Tudo é onda, né? Você vibra alto, vibra baixo, tal. Então, isso aqui é onda também. Isso também tem vibração, como um rádio tem. Isso aqui fica perto da cabeça da gente na hora de dormir. É a hora que o corpo está em repouso. Nós podemos estar em outro lugar, mas nosso corpo está recebendo vibração. Estão falando de obsessão também por isso, tá? De mandarem, o outro lado mandar informações que eles querem que passe para a gente, para incutir como se fosse nossa ideia através disso. Assim, quem quiser fazer, eu aconselho pelo menos 1,5 m a 2 metros da cabeça, porque tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Então, é complicado. A gente não sabe até que ponto isso vem pipocando, a espiritualidade vem mandando essas mensagens que isso está acontecendo.
a gente não sabe a que ponto isso pode ser verdade ou não. Eu acredito, mas mantém um pouquinho longe se puder. A tecnologia do outro lado também é muito mais muito evoluída, avançada, né? Então, a ideia de criar aparelhos em que pode manipular energia dos aparelhos é muito fácil para eles, né? Até porque é aquilo, se a gente abre brecha, eles entram, né? Entram às vezes até por isso aqui, e a gente não sabe. Então é só mais por curiosidade mesmo. Vamos lá. Eu já li para neutralizarmos, para neutralizarmos a influência dos maus espíritos, o instrutor espiritual responde que é necessário praticar o bem, colocando em Deus toda a sua confiança. Com isso será repelido a influência dos espíritos inferiores. Orar e vigiar, desligando-se de atender às sugestões dos espíritos que instigam maus pensamentos, que causam discórdia, influenciam os maus sentimentos. Deve-se especialmente desconfiar daqueles que exaltam demais o médium, inflamando o orgulho, o ego e suas qualidades, pois buscam pegar o indivíduo pelo seu ponto mais fraco. Por essa razão, Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, assim, se tem uma entidade muito florida, que está falando, você é o máximo, você cura, você faz, desconfia. É muito mais fácil as entidades darem um puxão de orelha na gente para nos colocar na nossa realidade do que inflar o nosso ego, porque eles sabem que isso não é bom, tá? Aí, continuando que tem no livro dos Espíritos, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra à desobsessão, desde que seja pessoa de bem e que apele para os bons espíritos. Quanto mais digno for um médium, maior poder terá para afastar os obsessores. Contudo, não basta apenas que o médium seja bom, sendo necessário também que aquele que se encontra obsidiado concorra com mudança, com reforma íntima. Por isso é necessário que o médium esteja em sintonia plena, física e espiritualmente falando, num plano superior, e que aquele que esteja sofrendo obsidiado tenha vontade livre e consciente para o bem, praticando, elevando a sua vibração. Foi o que eu tinha falado semana passada. É difícil, semana passada, a última aula. É difícil, mas nós temos que tentar deixar o programa lá no portão para fora. Quando a gente entrar aqui, pedir proteção, aumentou, pensar que tudo vai dar certo na nossa vida, no nosso trabalho aqui realizado, levantar a cabeça e seguir. Porque quando a gente abre brecha, nós mesmos médiuns que somos atacados por esse trabalho que fazemos, que a gente acaba incomodando, nós temos que também orar e vigiar o tempo inteiro. O melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores é cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrando-lhes que perdem tempo, vendo que nada consegue e afastam. Até xingam, tá? A gente, alguns saem xingando e falando palavrão. A prece é em tudo poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Os bons espíritos simpatizam com homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Foi o que eu falei. Se tiver uma fagulhazinha de que eu quero melhorar, eu quero procurar fazer o bem, eles já estão com a gente tentando nos ajudar. Os espíritos inferiores com homens viciosos, os espíritos sem sentido. Ali é o seguinte, os espíritos inferiores, eles se afinam com os homens viciosos ou que se podem tornar viciosos. Daí as afeições como consequência de conformidade dos sentimentos. Cortou ali, né? Aí eu falo aqui um pouquinho dos tipos de obsessão, tá? Antes seria bom lembrar, voltando no... O que faz, por exemplo, volta a imagem. É assim? Sim, por exemplo,
como reconhecer quando essa obsessão está acontecendo, né? Então, por exemplo, muitas das vezes a obsessão chega a nós simplesmente como um pensamento nosso. Então, cabe o orar e vigiai o pensamento, porque o nosso cérebro, ele é como se fosse um rádio. Ele capta o nosso pensamento, mas ele também capta o pensamento desses espíritos. E muitas das vezes a gente acredita que o que eles estão falando é nossas ideias. Olha lá, mandam fora nessa menina. Aí você pensa assim, pô, é eu que estou a fim de dar um fora nela. Mas não, às vezes você está sendo obsediado. Então a necessidade de vigiar o pensamento para que a gente possa compreender que a obsessão ela começa nesse ponto. Ela começa pelo teu pensamento, você acreditando que aquele pensamento ele é seu. Somos o que vibramos. Muitas vezes, gente, já teve lugares que você entrou, de repente, começa a passar mal. Vibração. Alguma carga ali, pode ser obsessor, pode ser carga. Uma pessoa chegou perto de você, não te fez nada. Mas muitas vezes você fica irritado, parece que você tem que matar a pessoa. Não é TPM. Não, é obsessor. Entendeu? Então, matar não pode. Aí tu acaba virando obsessor. É obsessão. Aí, falar um pouquinho dos tipos de obsessão. Essa obsessão que você estava falando, o pensamento é mais simples. As primeiras. Né? Eu coloquei ele muito para simplificar muito. É como se um resfriado, uma gripe ou uma tuberculose. Nós vamos graduando. Obsessão simples. Constrangimento bem limitado da vontade do obsidiado. O espírito não domina as faculdades psíquicas em profundidade, uma espécie de incômodo para quem é obsidiado. Obsessão simples é apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além de opor obstáculo às comunicações com quem se desejaria receber, seja de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Podem incluir nessa categoria de obsessão as obsessões físicas, isto é, que consistem nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que se fazem ouvir espontaneamente através de pancadas e outros ruídos. E isso aconteceu comigo lá em casa. Olha só, lá em casa, assim, eu tinha terminado um relacionamento com uma pessoa horrível. E aí o que aconteceu? Começou no teto, barulhos. Gente arrastando ferro, gente correndo. Nesse nível, assim, de acordar a gente 4 horas da manhã. Não era só de dia, todo mundo ouvia. Então, assim, aí eu fui falar com a entidade. A entidade falou assim: sou obsessor que o teu ex te jogou. Tá lá na tua casa te perturbando. E aí ele mandou a gente fazer o trabalho em casa, usou alho, usou uma série de coisas. Não melhorou todo, diminuiu 80%. Aí na semana seguinte ele falou, ainda tá lá, né? Antes de eu falar. Aí ele falou, então a gente vai fazer isso, 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 isso. Nunca mais. Obsessão. Mas era uma coisa, nós não víamos nada, mas ouvia. Não Mas tinha como... ele pode jogar um obsessor para você? É isso mesmo? Energia dele. A energia dele, pode falar. Era de dia, era de noite. Bravo. Era qualquer hora. Era terrível. Está lascado. Dizem que é de encarnado para encarnado. Mas tem uma coisa, ele era o tipo de pessoa que ia também... Eu não sei o que ele fez também, tá, gente? Não sei se ele só jogou com ele ou se ele fez alguma outra coisa. Mas era uma coisa infernal. Gente correndo pesado em cima da casa. Não era bicho, ferro arrastando, barulho Meu horrível. marido subia na laje, ia lá em cima ver, será que é gato? Não via nada. Essa eu não sabia. Então a gente pode jogar um obsessor para outra pessoa.
Agora ele está lascado. Você pode A partir do- pode mandar. Olha só, a partir do momento que você tem ódio daquela pessoa, você normalmente contrata espíritos que vão jogar esse teu ódio lá. Outra coisa, pessoas, espíritos que têm afinidade com ele. Pô, ela não fez isso, ela não sei o que e tal. Eu vou lá aprontar com ela para encher o saco. Existe. Pior que existe. Vamos supor, você tá vivo ali e tal, legal. Tá, tu tem uma avó que já é falecida, vamos supor. Alguém vem e apronta com você. Tua avó, não tô falando que seja ruim não, tá? Mas só para dar um exemplo. Tua avó tá lá, não tá num lugar muito legal. Aprontaram com você. Ela não vai querer chegar perto dessa pessoa, xingar, fazer qualquer coisa? Isso de uma forma. Pode ser que ela não fique lá, mas ela vai, de alguma maneira, perturbar os sentidos, entendeu? Tem Então, tantas formas, né? Tem. É difícil exemplificar uma, mas tem muitas. E aí a fascinação, o Espírito da Verdade falou que a fascinação é o pior dos tipos de obsessão. Pior até mesmo do que a subjugação. Porque a fascinação, a pessoa se perde, começa a acreditar loucamente que quem está com ele é de espírito de elevado, luz, que sabe tudo e que ninguém sabe nada, digamos assim. Esta forma de obsessão é muito mais grave. Pela ação do obsessor, cria-se uma ilusão no pensamento do médium, lhe paralisando de certa maneira o raciocínio. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito inferior lhe inspira confiança cega, impedindo de ver e de compreender o absurdo do que faz. Todos, desde o mais humilde ao mais rico ou inteligente, estão expostos e correm esse risco. Já dissemos, esse Espírito da Verdade falou, que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o Espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar a doutrina mais estranha, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Nesta forma de obsessão, é preciso que o espírito seja esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e ser acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Utilizam os grandes termos como caridade, humildade e amor de Deus, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso, o fascinador, o que ele mais teme são as pessoas que o veem claramente. Daí consistir a sua tática quase sempre inspirar o seu intérprete ao afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci, eu ia falar disso. Mas, vamos supor, tem certos espíritos que vão se apresentar, sei lá, como Jesus Cristo. Está vindo conversar e tal. A pessoa ele começa a falar coisas bonitas e tal. A pessoa começa a acreditar. Só que daqui a pouco ele começa a falar assim, você vai plantar bananeira no meio do centro da cidade. São coisas ridículas, vamos supor. Então aí é uma forma de você... Ele sempre vai deslizar. E quando é feito um trabalho dentro de uma casa espírita, ele pode se apresentar até todo formoso, vamos dizer assim. Mas em conversa ele vai escorregar. Tem um caso, não é obsessor. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas numa reunião mediúnica que teve, diferente daqui, numa mesa, mas centro espírita kardecista, se apresentou um preto velho para falar. E aquelas pessoas começaram a desdenhar, porque o preto velho fala humilde, de maneira simples,
errado, muitas coisas a gente não entende e tal. Meio que expulsaram aquele espírito, falaram que ali não era lugar disso. Passado, chamaram um outro espírito. Veio um ser de intensa luz, falando muito bem, palavras difíceis, com ensinamentos profundos e tal. Todos maravilhados com o que ele falava. Quando estava chegando ao final, ele falou: vocês sabem aquele preto velho que vocês expulsaram? Sou eu. Então eu me apresento da forma que eu quiser. Então o bem se apresenta da mais humilde forma, se quiser, ou do mais rebuscado. E o mal tenta se apresentar como mais rebuscado, mas é o mais baixo do que pode ter. Teve uma entidade do Eduardo que também fala assim, tipo preto velho, bem. E teve um momento em que ele virou, ele desenvergou e ele começou a falar fluido. Aí ele falou: esse sou eu, mas eu gosto de me apresentar assim. Aí ele arriou de novo e voltou a falar de outra maneira. O bem é sempre mais humilde. A espiritualidade maior, ela não precisa. Muita gente não entende por que eles gostam de se apresentar como o preto velho, né? Eles acham assim: não é muito evoluído não, mas é a humildade, né? Com certeza. Da subjugação. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir ao seu mau grado. Pode ser moral, agindo de maneira absurda e comprometedora, ou corporal, atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, passando-se muitas vezes os indivíduos nessa condição como loucos entre as pessoas de suas relações. Ocorre um domínio muito intenso, quase que absoluto, das faculdades morais e do próprio corpo físico, provocando as crises conhecidas popularmente como possessão. A influência inicial a nível moral, depois evolui pelo domínio fluídico perispiritual e, por extensão, chega ao corpo físico. Pode levar a uma espécie de loucura. Entre aqueles tidos por loucos, há muitos que apenas são subjugados, que precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais humanos, que os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Então, assim, muita gente que está em manicômio realmente é obsessão. Muitas pessoas que sofrem de depressão hoje em dia é obsessão. Então, você pode perceber nesses filmes espíritas mesmo que a gente pode assistir, muitas vezes mostram as pessoas sendo internadas como loucas porque estão vendo coisas. Não é. É tratamento espiritual. Hoje em dia já tem, né, o que eles dizem tratamento holístico, tratamento alternativo, que melhora um pouco, né? Mas ainda existe alguns remédios mesmo podem piorar ainda mais a situação. Eu não entendo muito disso, de qual tratamento é feito, mas acredito que alguns possam realmente mais piorar do que melhorar os tratamentos desses hospitais. Características da obsessão. Uma das principais características dos espíritos de baixa vibração é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos. E se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Vou ter algumas características de como, não no nosso corpo, mas na nossa mente, que pode acontecer. Persistência de um espírito em se comunicar pela escrita e pela audição depende, tá, gente? Porque tem espíritos de luz que estão querendo se comunicar também. Mas aqui nesse contexto de obsessão, dependendo do que se fale. Ilusão
que impede o médium de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e veneráveis, dizem coisas falsas ou absurdas. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Eu não sei se vocês já viram, na sessão do descarrego, em igreja evangélica, quando o pastor fala que o Espírito Santo vai vir, né? Várias pessoas, umas andando como cachorro, tem gente que late, de toda ordem. Aquilo ali são obsessores, porque espírito de luz nenhum vai te constranger a se manter. Mas muitas vezes eles são trazidos para ali também para serem levados e tratados e para tratar a própria pessoa que está com daquele jeito, né? Então acontece, é um caso mais que a gente pode ver mais palpável. Dos meios de combate, independentemente da forma de obsessão, alguns atos ajudam a afastar espíritos de baixa vibração. Leituras edificantes, oração, prática de caridade, além de trabalho realizado nas casas de atendimento espiritual. Então, assim, igual aqui, pede-se 7 vezes, vir de roupa clara, tomar a água fluida, fazer o tratamento certinho. Tá tomando água fluida, tá com medo, está obsidiado, é isso? Não. Meu ego não permite. Entendi. É possível combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os. O médium deve desempenhar essa tarefa de maneira caridosa e religiosa, utilizando sábios conselhos, induzindo ao arrependimento e apressando a sua evolução. Vamos supor, foi alguém lá para a maca. Chegou lá na maca de vocês, começou a fazer esses parrelas que o obsessor pode fazer. Reza, pede a Deus, pede ao teu mentor para te ajudar, joga fluido. Não adiantou? Pede a uma entidade, vai na sala do Eduardo, uma entidade aqui da sala de trás, pede um conselho, pede uma ajuda, porque nós que estamos aqui na 3D, nossa visão é limitada. Eles têm um campo muito mais amplo para orientar. Mas primeiro de tudo, confiança no trabalho que está fazendo. Confiança no mentor que você tem ao teu lado. Confiança que você está jogando luz e está ajudando. Na outra semana nós vamos mostrar mais ou menos como se fala, tá? Ô Grace, uma outra dúvida que eu tenho, eu vi várias vezes Dayana aqui nesses bancos, mas eu acho que ela sabe diferenciar, e eu acho que é uma coisa legal para a gente comentar com você. Como é que a gente diferencia? Porque às vezes a gente está aqui, Eduardo está falando, está acabando, ou quando ele às vezes vem fazer oração, começa a atacar, você vai vendo nos bancos, começa um ou outro ou a revirar olho, ou começa a tremer, nem sempre alguma carga, algum obsessor, ou às vezes começa a falar umas coisas assim. E Dayana, normalmente, Dayana segura a pessoa, manda abrir o olho, manda falar o nome. A Dayana tem ela pergunta assim uns negócios. Não, tem que perguntar. Mas eu acho que ela nessa hora ela identifica, né? Se de repente a mediunidade da pessoa, porque eu acho que pode confundir muito, né? Pode. Às vezes pode ser a mediunidade da pessoa. Às vezes. E a pessoa não está sabendo lidar e Vamos a supor, gente... às vezes você está com o teu mentor ali
e o teu mentor, digamos assim, algum espírito que goste de você, que ele ali naquela hora tu tá aberto, suscetível, não tá nem querendo te prejudicar. Ele pode estar querendo estar ali por algum motivo. O abrir o olho é para você manter a tua consciência. O falar o nome é para você voltar. Que as Para não pessoas te possam deixar. te deixar levar. É. Normalmente se pede para manter o olho aberto e falar o nome 3 vezes. Não é porque é Pra um você se espírito reequilibrar. ruim ou é um espírito bom, mas às vezes é pela própria pessoa. A maioria das pessoas tem uma necessidade de mistificar. Então, quando elas sentem aquelas energias, sentem aqueles negócios, elas às vezes elas mistificam. Então, elas entram vão entrando naquele negócio, e às vezes você tem que trazer a pessoa à tona de novo. Ó, Entendi. Então é por isso que você faz isso aqui, né? eu não faço Não. Você, genericamente falando, se a gente está aqui, como ela faz, eu sempre vi muito a Daiana fazer isso aqui, porque o pessoal vai se manifestando aqui pelo meio do banco, aí começa o pessoal, corre aqui, fulano, meu Eu não tramo. tenho como te dizer 100% cada caso é um caso, que é obsessor somente. Pode ser um Não, mas o trabalho. obsessor nessa hora ele não vai, é óbvio que ele não vai me atender, né? A pessoa, Não, isso mas- é uma forma de... Mas não é, a não. forma, mas pode Uma ter forma um de eu distinguir. obsessor ali, a pessoa está meio lá, meio cá, tu traz a pessoa de volta para ela poder ser tratada também. É o estado vibracional que a pessoa sintoniza. Aí ela vai Mas viajando nessa naquela hora ela volta. sintonia. Se não for obsessora, ela volta, né? Depende. Mas se for obsessor, não vai nem me responder. Não, o obsessor não vai se manifestar por causa da vibração da própria casa espírita. Ô, Emília, Entendeu? Não, mas teve caso aqui que se manifestou sim, lembra? Eles Depende. tiveram que correr com... Depende. Teve Pode sim. acontecer, pode Não. Eu só estou perguntando como que... Se tem como, Marisa, a gente distinguir, porque a gente está andando aqui nessa hora, né? Aí se tem como eu saber, porque eu sempre vi a Daiana fazer muito isso. Aí ela traz a O pessoa... ideal é trazer, independente de ser bom ou ruim. Você tem que trazer a pessoa à consciência. Se ela está aqui e está acontecendo isso, é porque ela precisa de tratamento. Ela precisa receber aquela energia. Pode falar, Zé. Eu vejo isso tudo que a gente falou hoje aqui, que nós devemos tomar muito cuidado. No que a gente fala com os assistidos, porque isso pode prejudicar mais eles Do que ajudar. do que ajudar. A pessoa somatiza. Tá? Então, na doutrina espírita, ela se baseia que devemos falar sobre o Evangelho. Todas as palavras que nós devemos escutar e transformar as palavras que eles passam para a gente, transformar no Evangelho, para eles. Isso é o que eu penso. Exato. Não, isso é verdade, Zé, mas olha só que... Muitas pessoas vêm aqui quando começam. Você é médium. Isso é preocupante. Não acho Todos que nós todo somos mundo é médio, médios. né? Todos mundo nós é somos médio. médios. Esse não Mas é desenvolver, não, que você vai desenvolver, tu olhar para uma pessoa e falar para ela, tu é médio, tu tá desenvolvendo. Isso é muito É preocupante. complicado. Tem essa Olha, entidade, eu acho que são as entidades da casa, né? Acho que Tem as essa Entidades e a própria pessoa fluir. A própria tem que fluir falar isso para a os pessoa. ensinamentos dela. Essa autoridade Que ela a gente tem, não deve para saber o momento assumir, que não. ela vai trabalhar ou não. Não faz parte de nós médicos fazer. Não, acho que é só a As entidade pessoas. da casa. Você tá isso que ele falou é muito importante. Vinha uma senhorinha aqui, eu acho que ela já faleceu, aquela senhora já faleceu, né? Ela vinha aqui, ela foi num outro lugar há muitos anos atrás. Lá uma entidade falou para ela que a cunhada dela tinha feito macumba para ela, que queria ver o pior, que acontecesse pior com ela. A velhinha morreu com aquilo na cabeça. Você tem uma noção. Por mais que se falasse, que se tentasse, ela ficava
essa senhora que supostamente teria feito esse trabalho para ela, já tinha falecido há muitos anos e a filha dela que acompanhava falava, minha tia sempre foi uma pessoa muito boa, sempre gostou muito dela. Então ela ficou com aquilo. Então a responsabilidade que a gente tem que ter também do que se fala, do que para também não tornar um bicho de 7 cabeças. Se a pessoa realmente for médium, ela vai vir, vai começar a estudar, vai começar a assistir primeiro as palestras do pessoal aqui, a palestra do Eduardo, a palestra do pessoal depois, vai se tratar. Com o tempo, se ela quiser e a espiritualidade achar que é necessário, também, ela vai se encaminhar. Mas tem que vir com as próprias pernas. Não é meio que... Aí você já infla o ego. Eu sou médium. Nossa, eu sou médium, sai falando com todo mundo. Porque sai falando, espalhando que eu sou médium. Tem mediunidade que eu tenho que trabalhar. Não é. Não, então isso é complicado. Isso acaba dando brecha também para outras coisas. Não, as entidades tudo bem, mas já teve médium aqui falando, sem ser entidade. Isso é complicado. Não, tem que ser só. Mas o que a gente também, quando você está trazendo as pessoas para cá, você também não pode mistificar uma situação. Então, por exemplo, na verdade, todos nós temos um princípio de mediunidade, que a gente não sabe direito como que é, mas que dependendo como a gente vai trabalhando, a gente vai começando a capacitar essa mediunidade. Então isso é uma coisa natural para todo ser humano aqui. Os que têm uma mediunidade muito mais forte, que já vem com aquela mediunidade, são espíritos que estão mais debitosos e que precisam resgatar. Muitas das vezes as pessoas acham que você ter uma mediunidade muito forte quer dizer que você é top dos top. Pelo contrário. Exatamente. Por exemplo, é igual o caso do João lá de Abadiânia. A gente não pode falar direito, mas, por exemplo, a mediunidade dele era fortíssima. Era um absurdo. Mas porque ele era um espírito de muito débito, ele precisava muito resgatar aquilo. E mesmo assim não conseguiu resgatar tudo. Olha só, não sei se alguém aqui já foi, alguns foram, em Abadiânia, entidade, seu João lá sentado lá no troninho dele, conforme a gente ia chegando, conforme a necessidade e a entidade, ele virava o olho para cima, mudava a cor do olho. É um absurdo. Era um absurdo. Entendeu? Então a mediunidade dele era muito forte, mas o débito dele era e é compatível com a mediunidade. Então é muito complicado. Deixa eu só terminar, isso aqui tá quase, tá, gente? Eu sei que ficou grande pra caramba, mas era necessário. Vamos lá. Ai, meu Deus. Voltei. Tá. É impossível se combater a influência dos maus espíritos moralizando-os. É possível se combater a influência dos maus espíritos moralizando-os. O médium deve desempenhar essa tarefa de maneira caridosa, já falei isso, né? E religiosa, utilizando sábios conselhos, induzindo ao arrependimento e apressando sua evolução. Obsessores, quando encontram alguém que os moralize, a princípio não escutem até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar isto e os apavora. Eu me perdi. O homem indubitavelmente não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores. Melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Nós somos o elo. Nós estamos mais perto deles, podemos chegar para a nossa experiência
é mais próxima da deles do que daqueles espíritos muito elevados. Por isso a espiritualidade de luz utiliza também o médium, além de outras coisas. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral, quando tem, né? Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas podem dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Olha só, muitas vezes quando está numa sessão lá, está fazendo o trabalho que tem que fazer, o Divaldo até fala isso numa palestra. Chegou um cara num obsessor, que baixou uma pessoa, ele falou assim: em nome de Deus eu te expulso. O espírito olhou para ele, começou a rir. Falou: quem é você? Eu sei da tua vida toda. Quem é você para falar isso para mim? E aí o cara ficou, né? Porque eles enxergam. Tu tá fora dali, o que tu é, né? O que tu faz? Ele conta que veio uma senhora falando: meu irmão, não sei o que, se liberta e tal. Conseguiu um tempo. Ou seja, muitas vezes pode acontecer, como já aconteceu aqui, quando vem lá o espírito, tu fala: tô falando que tu faz pior que eu. Então, eles sabem, eles veem as coisas. Que a nossa mais Você estava pensando isso antes de vir para cá? Como é que você está aqui me dando lição de moral? Pode acontecer, tá, gente? Acho melhor essa semana, se for a aula para a semana que vem. Olha só, todo mundo fica comportadinho. A Emília está achando que... Quer parar? Que seria não bom sei, parar. gente, o que vocês acham? Faltam 2 slides. 2? Faltam 4. 4? Não, o último ainda não. Faltam 4? Faltam então menos, faltam 3. Porque o último não tem nada. Os meios irão variar de acordo com o caráter que ela reveste. Obsessão simples. Vamos mais rápido então. 2 coisas essenciais devem ser feitas nesse caso. Provar ao espírito que não está sendo iludido por ele e que é impossível ser enganado. Depois, cansar-lhe a paciência, já tinha falado isso, mostrando-se mais paciente que ele e lhe convencendo que ele está perdendo tempo. Isto, porém, nem sempre basta, pode levar muito tempo, porquanto espíritos tenazes para os quais meses e anos nada são. Mas deixa ele de lado, esquece que existe. Além disso, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, guia espiritual, mentor, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por pior que ele seja, deve ser tratado com severidade, mas com benevolência, e vencendo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado por perseverança, acabará por se emendar. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre satisfação de se ter cumprido um dever de caridade que quase sempre há de ter se conduzido por um bom caminho, uma alma perdida. Na fascinação, que é a mais grave, né? Não há limite para o domínio do espírito. Esse assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer com a vítima é convencê-la de que está sendo enganada e que sofre de obsessão. Contudo, pode ser que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que tem erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal conselhos, crítica, se irrita e se afasta dos que não partilham da sua admiração. O próprio espírito faz isso com ele, o obsessor. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase aos seus olhos uma profanação. E outra coisa não quer ser o dito espírito, pois tudo a que aspira é que todos se curvem diante de sua palavra. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade dos conselhos, das tentativas de abrir o olho do fascinado, o melhor a se fazer é deixá-lo com as suas ilusões.
Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Está acabando, gente. Da subjugação. Subjugação tira muitas vezes a obsidiada energia necessária para dominar o mau espírito. É necessária a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Muitas vezes tira-se aquele obsessor da pessoa e vem um médium, que ali se é tratado, tá? É necessária a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Contudo, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que naquela época se chamavam de demônios, que é espíritos obsessores. Eu indiquei aqui os salmos, que são os principais salmos para a desobsessão. O 7, 66 e 91, ali são os capítulos do livro dos Espíritos e dos Médiuns. Capítulo 9 do livro dos Espíritos, capítulo 23 do livro dos Médiuns, que fala desse tema. Não podemos oferecer mais que conselhos, porquanto nenhum processo material existe palpável que a gente tem, como sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental, com poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser um grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou um anjo guardião. E aí, acabou, gente, desculpa, ficou longo, cansativo, mas é porque o tema é muito extenso. E agora vai partir para a parte boa. Semana que vem ou na outra semana, quando acharem que tem que ter, a gente faz na prática isso. O Jorge trouxe o lanche? Não, eu trouxe os obsessores. Como é que vai ser essa prática? Como é que é essa prática? Eu vou escolher aqui. O George. Não, olha só. Ele é bom para ser escolhido. Marisa, vem cá. Não, Não, olha só. eu não quero falar da prática, não, só ia falar mais uma coisa. Que às vezes as pessoas ficaram em dúvida em algumas coisas que foram faladas. Então, eu estava até lembrando aqui com o Mauro, que no livro Mensageiros, os missionários da luz, os domínios da mediunidade, Tambor de Angola, fala muito desse tema. Então, Legião fala também. Legião também. Esse eu não li. Só que o Tô Legião é falando esses que pesado. eu já li. Então, às vezes as pessoas falam assim, igual a Emília perguntou de laço, igual coisa. Isso fala nesses livros. Se você lê com carinho, você acaba vendo que eles usam. Querem ver uma boa palestra Então, no é YouTube? legal você... Ao invés de também maratonar a série, vê o professor Laércio Fonseca. Sua obsessão. Aquele Sua carequinha. obsessão. Oi? Aquele carequinha. Que fica com os... Ele é muito bom. Então, Ele fala de maneira clara. Essas coisas estão comprovadas em livros do André Luiz, que é Olha legal pegar para ler. Olha como é que é importante, né, esse estudo dessa aula. Eu já escutei aqui dentro dessa casa, até os próprios assistidos virarem e falarem assim, ué, como é que a pessoa ali está fazendo isso tudo aí dentro de uma casa espírita? Está errada, a pessoa deve estar fingindo não sei o quê. Quer dizer, hoje eu acabei entendendo que é permissivo que isso aconteça por várias coisas dentro da própria casa, porque sempre é julgado que há uma proteção, então jamais que isso aconteceria dentro de uma casa espírita. Acontece entendeu? ou para ensinar para os médicos, ou acontece também para tratamento. Não, eu Depende. achei isso interessante, porque é uma dúvida que realmente a gente acaba escutando isso, é difícil às vezes você conseguir ter essa visão, né? essa ideia com as pessoas, né? Sim. Ou alguém realmente não quer te passar uma coisa, ou você não consegue entender, ele fica sem entendimento. Sim, mas para quem é assistido é meio complicado, porque a pessoa começa a ficar com medo. Para a gente é uma ferramenta indispensável. Para eles é complicado, porque eles vão começar a achar que vão vir para cá, vão pegar o obsessor. E não é assim. Normalmente é o contrário, o caminho oposto. Hoje a gente não vê muito isso, mas lá um tempo atrás, como a Emília trouxe aqui, nós vimos os assistidos acontecer de 3, 4, 5, 6 pessoas passarem mal na época, e aí, né, até voltando o nome de uma pessoa que realmente fazia um trabalho, que é o Saulo, a
A gente via, o pessoal já saía correndo, acenava para um, já apontava para outro, e as pessoas iam no banco passando mal. E as pessoas iam levantando a mão e a gente não sabia o que estava acontecendo. Acho que é bastante médium, né? Era isso. O Saulo, a Marisa. A gente pegava às vezes, né, Marisa? Mandava a gente buscar as coisas lá no fundo, né? Era brabo, né? Então, como a Emília colocou, a gente não sabia diferenciar às vezes se era uma coisa positiva ou negativa. A gente Não, eu ia atrás da Dayana ali. Algumas vezes eu fiquei ali no corredor, por isso que eu entendi direito. Mas não deixa a pessoa ir, traz a pessoa. A entidade agora começou, né, devagarzinho a voltar com esse trabalho, né, de novo, a gente já fica um pouco mais assim, né, olhando para ver se a pessoa não vai passar mal. O ideal, tá, mas a gente começou a dar algum problema, chama a pessoa à consciência, abre os olhos, como você se chama, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Uma coisa que tem funcionado legal, puxa a energia dourada. Imagina que você está respirando a energia dourada e está soltando a energia, liberando o que você tem que liberar. Traz a pessoa para o consciente, que a hora que ela for para as salas lá, ela vai ter o tratamento. Porque isso que eu acho até legal, Bruno, que você falou, é que o Eduardo deu uma acalmada com esse negócio de atender aqui. Tomara Deus que ele segure. Não tem gente para carregar não o povo, tem, né? Não tem mais. Igual eu estou explicando Nenhum agora. de vocês está aguentando mais carregar, tem gente pesada, né? Não, mas e é legal, hein, Jorge? Caso ele venha fazer, a gente instruir. Não é isso que eu vou falar. Não é isso que eu vou falar. Instruir para que a gente saiba como é. É isso que ela quer. Eu quero falar o seguinte, em o Eduardo fazendo, a entidade dele pedindo para fazer, que a gente seja instruído a fazer isso. A gente ficar ao longo dos bancos, por favor, fala seu nome, abre seu olho, senão não Olha só. Deixa eu explicar uma coisa. Mas é verdade. Olha só. Não, mas aí a passada é Olha só, a espiritualidade, ela tem muito mais consciência e ciência das coisas do que a gente. Não adianta a gente pedir ela para dizer como que a gente tem que fazer, porque ela já sabe. A maioria já está tudo lá dentro, nesse momento. Quando acontece o cai-cai, todo mundo já está lá dentro. Então vai ter algumas pessoas que vão estar aqui, como o Emílio, a minha prima, a minha sobrinha. Existem algumas pessoas, o Marcelo Rodrigues, já sabe, já tem um jeito. Mas, então a gente tem que botar elas a gente tem que acordar elas. Não. A espiritualidade já está mexendo, já fez a pessoa às vezes derrubar. o apagar é de propósito. Fez a pessoa derrubar exatamente para que ela possa ser tratada, porque ela já está totalmente energizada, tá? E outra, que isso também, o que os olhos veem, as pessoas ficam bastante impressionadas em entender que tipo de trabalho tem aqui. Por exemplo, às vezes a pessoa, eu já escutei o comentário da pessoa dizer assim, cara, eu estava conversando com ela aqui, de repente ela fez assim, ela apagou. Eu não entendi como que ela apagou dessa maneira. Da mesma forma que, às vezes, algumas pessoas caem e você não consegue levantar elas. Teve um rapaz aí que ele caiu, você tentava puxar, ele estava acima do peso dele. Porque a espiritualidade está mexendo. Algumas ele mexe ali, às vezes para mostrar para as pessoas que existem essas coisas. Cara, aconteceu aqui do meu lado, essa pessoa estava do meu lado, eu estava conversando com ela, de repente ela virou. Faz com que as pessoas comecem a entender o que é o trabalho que essa casa aqui faz. Tem gente que duvida. Porque Sim, como não tem uns que sente... ficam ali fora falando assim, quando a entidade passar, vai na frente, vai ser primeiro. Cansado de escutar isso. A gente escuta. Eu nem carrego, deixa cair. Não, é verdade. Tá precisando de uma sala de treino. A menina lá que tinha estacionei, ficava aqui, que ela ficava assim. Aí ele já ficava uma lourinha, bonitinha, novinha.
Espera aí, gente, a Grace vai falar um negócio. Eu não comentei, mas assim, isso eu nunca tinha ouvido falar. Tem obsessor que se aproveita da sexualidade da pessoa. Lembra aquela menina lourinha que veio com uma Pra blusinha isso. aqui em cima e Pra shortinho, que ela ter também caía, tá o marido passando. junto aqui? Como Eles já ficavam aqui na frente, ela caía e ele ia junto. Lembra disso? Que a gente ficava toda semana. Mas toda semana ela Ela caía. quer? Deixa eu saber. E ele ia junto. Não, Não, eu estava estudando a respeito disso, eu nunca tinha ouvido falar que tem certos espíritos, assim como eles bebem com quem, né? Sugam fluido também de maneira sexual. Basta Entendeu? você olhar ali, ó, aí ele já para do teu lado, já começa a Ô, consumir. Jorge, não morre não. Ué, mas essas coisas, existe tudo. O que a gente precisa entender? A ideia dessas aulas é fazer vocês compreenderem o seguinte: o processo obsessivo, ele é extremamente natural e muito normal acontecer com todos nós. Sejam os assistidos, todos os assistidos que vêm aqui, todos estão com processo de obsessão. E todos nós também sofremos processos E não é de todo obsessão. dia que a gente consegue estar numa vibração muito elevada. Não, claro. E quinta-feira tudo acontece. Não, mas cabe a gente a entender, a perceber essas coisas. Por exemplo, ai, tô com preguiça, acho que eu vou ver Pantanal. Eu não vejo novela, mas eu sempre vejo que o Eduardo vai te falar. Mas as pessoas gostam. Eu prefiro ver televisão. Às vezes não é ele. Às vezes o negócio fala assim, Vai não. cara, tu tá cansadão. Tá cara. chovendo. Pô, tá chovendo. Pô, fica vendo novela quietinha aí. Olha o russo. Pô, tu vai sair com esse russo. Então, os processos obsessivos são de todas as formas, da forma mais simples. Aquela que você, como você disse, é a mais fácil. É uma sugestão Aquela só que atrapalha. Ai não. E conforme a gente vai dando trela, vai escutando, ele vai fazendo assim, ela me escuta. Olha lá, aquele cara que tá namorando ela, ele é um cara muito espiritualizado. Vai levar ela lá pro lá. Não vai não. Ó, esse cara aqui não vale nada. É safado. E aí quando começa esse processo, logo depois você está preso no processo de fascinação, onde não adianta o médium tentar tirar, porque a própria pessoa não quer. E nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Tá? Gente, sem querer te cortar, mas Não, cortando, bom. tá todo mundo com sono. Então vamos falar como é que vai ser a prática. Olha só. Vocês vão ver na hora. Então tá. Se a mão- Eu vou perguntar nome e sobrenome. Fala teu nome. Abre o olho. CPF. CPF, endereço, identidade. Fala, Vamos encerrar, gente. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Só rezar Pai Nosso e vamos para casa descansar. E semana que vem ou na outra, vamos ver como é que vai ficar a gente. Tá, então tá. Vamos agradecer a Deus, aos bons espíritos, aos nossos mentores que estiveram aqui, aos anjos guardiões, por mais essa noite. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Que quinta-feira possamos estar todos juntos aqui. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,